Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, estejam com todos os que o amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Nós vamos começar declamando o hino. Ele é penoso, mas é muito lindo. É um hino a nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar os seus olhos, serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim! Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, eu e você. O verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, ó aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Ó aleluia, alegria, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. É a esperança de todo crente fiel ao Senhor Jesus, que crer nele, como manda as Sagradas Escrituras da Bíblia. Amém? Meus amados irmãos, vamos continuar na nossa leitura de Romanos 10. Vamos ler de 1. Deus queira que dê certo. Vamos ler até onde der. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, é Paulo falando à igreja. Irmãos, toda a irmandade, todos os irmãos unidos a Cristo na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo batismo. Irmãos, a boa fé do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Mas a salvação já estava prometida a eles, porque Deus permitiu que os judeus, vendo com os olhos, não vissem, e ouvindo com os ouvidos, não ouvissem. Tudo que Jesus fez, aqueles milagres, tudo, a ressurreição dele, para que a salvação viesse até nós, que não tínhamos nada a ver com Deus, não tínhamos comunicação com ele, éramos como animais irracionais. Não tínhamos raciocínio para pensar. Deus existe, existe um Deus verdadeiro, porque eu estou adorando os ídolos feitos por mão num templo de idólatra. Era cega, nós éramos cegos de entendimento. Sim, porque lhe dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles eram zelosos por Deus, eles se esforçavam para cumprir tudo o que tinha nos mandamentos de Deus, mas a crença em Jesus faltou a eles.
mas ainda vai chegar depois da tribulação. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, viu? De que Deus é capaz, não é? Para nos ajudar. Ele fez os judeus passar o que passaram, entregar Jesus. Como Jesus seria morto, derramar o sangue dele por nós, se não tivesse os judeus que entregassem Jesus aos romanos? Deus sabe preparar tudo direitinho. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, que é a salvação pela fé em Jesus, e as obras é a prova da nossa salvação. É assim. Mas não chegou até eles esse conhecimento. Porque o fim da lei é Cristo. Pronto, aquela lei que oprimia, mas mostrava os pecados, estava sempre sabendo que estavam fazendo mal, mas não tinham condições de dizer, eu não faço esse mal a meu irmão, eu não desobedeço a meu Deus, que eles também causaram a ira de Deus muitas vezes. Faziam bezerro de ouro, ídolos, adoravam ídolos, e Deus não queria. Deus detesta a idolatria, ela é demoníaca. Olhe, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Por isso que nós obedecemos os mandamentos de Deus. Fora o sábado, que sábado era somente o costume. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Não tem dias diferente do outro, todos são santos. De uma vez que nós os guardemos para fazer o bem a nosso próximo, a nosso Deus primeiramente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Né? Os judeus não chegaram ainda a crer. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, olha a diferença, como é que Deus diz. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo que subiu para nós vermos Ele. Nós vamos ver, mas é quando for tempo. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Tem pessoas que ainda pensam que Jesus está morto, outros creem no Jesus crucificado, outros creem no Senhor morto. Eu fui ensinada assim, só cria no Jesus que não existe. E hoje eu creio no Cristo vivo, que ressuscitou, por isso que nós temos a alegria de viver, nós temos uma alegria espiritual que vem do nosso espírito. Sim. Porém se diz, a palavra, porém, que se diz? É uma pergunta. Que se diz? A palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração, na mente, não é? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares, vejam só, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tão fácil, não é? Quando Deus prepara a gente. Basta crer para ter certeza da salvação. Sim. Sim, porque com o coração se crê, com a mente, né? Para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não quer dizer se confessar lá no confessionário com o vigário, não, viu? Aqui está dizendo assim, se confessa, se fala um ao outro essa verdade. Porque a Escritura diz, porquanto a Escritura diz, todo aquele que crer nele, em Cristo, não será confundido. Todos conhecem, até aqui nessa terra, nesse mundo. Todos conhecem quem é salvo em Cristo. Tem alegria de viver, passa alegria, passa esperança. É diferente. Ainda que a gente sofra, padeça, mas são as provações que Deus nos faz passar. As experiências, como diz Paulo, né? Para nós já chegarmos cada vez mais a Deus. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Não há distinção. Na hora que o judeu, Deus permitir que ele creia, ele vai crer, porque não há distinção. E nós, gregos, que somos os gentios, não há distinção para nós. Pode uma pessoa estar, como se diz, como o mundo diz, na perdição. A pessoa diz, que ele já vai para o inferno, já está condenado. Não. Até na última hora ele tem que dar testemunho. Ele não vai ficar calado. Ele tem que dar o testemunho, a prova de que ele é crente em Cristo, crê no Cristo vivo que ressuscitou. E ressuscitou a ele também. A nossa fé tem que ser completa. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, viu? Rico para com todos os que o invocam. Aqui diz, não é? Como o invocarão se não o conhecerem? É aqui, que eu acho lindo, deixe-me ver. Como invocarão se não o conhecer? Sim, é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele, eu estava procurando, aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Não teve quem dissesse, quem falasse. E como ouvirão se não há quem pregue? Graças a Deus que nós estamos pregando. E quem ouvir e aprender, pregue também. Mostre dentro da sua casa, começa de casa. Os filhos verem a mãe diferente, o marido vê a mãe diferente, aquela mulher estúpida, aquela mulher que só andava na rua, não parava em casa, aquela mulher zangada, aquela mulher nojenta, tudo, né? Mas quando a pessoa passa a ser um crente em Cristo, ele muda de expressão, muda o jeito, tudo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Senhor Jesus. Tem que falar o nome completo, o Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitos senhores. Senhor Santo Antônio, Senhor São José, Senhor São Benedito, Senhor isso, Senhor aquilo. Nós não vamos confundir o nosso Deus com qualquer senhor que está debaixo da terra, aguardando o julgamento quando Jesus vir buscá-los. Aqueles que forem crentes em Cristo subirão. E os que não tiverem crido em Cristo ficarão para a condenação. Já estamos todos julgados. Todo aquele que em Jesus crê será salvo. Será, porque ainda tem uma vida inteira. Paulo disse, olha, quem estiver em pé, não caia. Mas também não desenganou. E se cair do pecado de rejeitar Jesus, não é? Se envergonhar do nome de Jesus, o Espírito Santo sai de dentro daquela pessoa. Se a pessoa sabe que Jesus é o Senhor, não vai dizer que é outro o Senhor. Se sabe que só há um Salvador, que foi Jesus que morreu, sofreu toda espécie de sofrimento sem merecer e ressuscitou entre os mortos, subiu ao céu, mandou o Espírito Santo dele morar no nosso espírito, fazer do nosso espírito o templo de Deus. Quanto valor nós temos para Deus? Éramos só criaturas. Hoje somos filhos de Deus em Cristo Jesus, para vivermos na prática de boas obras. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pensa que nós estamos aqui por conta própria? Foi Deus quem nos trouxe. Foi Deus que colocou vocês aí para ouvirem essa mensagem abençoada. Não só essa, muitas mensagens abençoadas que vocês têm ouvido. E continuarão ouvindo. Enquanto nós tivermos vida aqui nessa terra, vai haver pregação de Jesus como único Senhor. Sim, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados por Deus? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As boas novas, não é? Deixa-me ver o nosso tempo. Tem mais um tempinho. Vamos continuar lendo. Vamos ver se a gente termina para depois começar no 11. Sim, vamos continuar. Israel não pode alegrar. Não. Israel não pode alegar, né? Mostrar como prova falta de oportunidade. Hoje mesmo, com esse meio de comunicação que nós temos, quem é que vai dizer, eu nunca na minha vida eu ouvi falar no Evangelho de Jesus, eu nunca ouvi falar na Bíblia Sagrada, eu nunca ouvi falar que foi Deus que criou o mundo. Entendeu? Ninguém pode dizer isso, porque se disser isso está mentindo. Sim. Mas, sim, Israel não pode alegar, se defender, né? Dizer assim, eu não deu tempo, não tive tempo, botar desculpas. Alegar falta de oportunidade. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Desculpe, minha gente, me desculpem. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou
na nossa pregação, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia, no Velho Testamento ao Novo, só nos leva a Cristo. O anticristo de Roma, o que se diz Santo Pai e Santo Papa, Vicarivis Filii Dei, substituto do Filho de Deus, já está se entregando, não é? Olhe, ele diz, sim, ele diz que Jesus é um Senhor morto, que Jesus, a morte de Jesus, Jesus da cruz, foi a vergonha de Deus, a prova da vergonha de Deus, da derrota de Deus. Não, foi a prova da nossa salvação. A prova de que Deus estava cumprindo uma promessa muito antiga. E quem ia pagar era o Filho dele, ele próprio, o próprio Deus, né? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são três deuses, é um Deus só, o Deus triuno. Um trono só para um só Deus. Sim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo, não é de outra pessoa, é de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, e até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Os israelitas ficaram enciumados de nós, os gentios, porque nós, não sendo nação predestinada por Deus para a salvação, por eleição, nós somos predestinados por Deus para a salvação por doação. Jesus nos adotou e nos entregou a Deus, Deus Pai. Mas os judeus são por eleição. Sim, mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, nós, os gentios, com gente insensata, que eu vos provocarei a ira. Está vendo? Até essa diferença dos judeus, dos gentios, que eram um povo que não tinham conhecimento de Deus, se chegar ao ponto que nós chegamos, né, de reconhecermos em Jesus o nosso Senhor, e até agora eles ainda não reconheceram. Isaías mais se atreve a dizer, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, nós os gentios, né? Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, porque obedeciam, eles adoravam os ídolos. É o que causa a ira de Deus, é a idolatria. E os judeus provocaram muito a ira de Deus. E nós fazíamos o que fazíamos, adorávamos os ídolos,
porque nós não tínhamos conhecimento do Deus verdadeiro. Nós só conhecíamos os ídolos mortos, porque nós éramos mortos também. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, que é salvação imerecida, não merecíamos, mas Deus nos deu, e de graça. A consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Ainda vamos cantar um hino falando na volta, na vinda de Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar e para a linda cidade nos levará. Lá não mais haverá tristeza nem dor, habitará a paz, alegria e amor. Ó igreja, prepara, que Cristo já vem para a nova cidade de Jerusalém. Ó igreja, prepara, que Cristo já vem para a nova cidade de Jerusalém. Quando o céu se abrir e a trombeta tocar, junto com os seus anjos, para o céu nos levará. E no corpo de glória nos transformará, na linda cidade iremos morar. Ó igreja, prepara, que Cristo já vem para a nova cidade de Jerusalém. Ó igreja, prepara, que Cristo já vem para a nova cidade de Jerusalém. Amém, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E se lembrem, depois do terminarmos a carta de Paulo às igrejas de Roma, mas não era a igreja católica romana, não. Era os crentes em Cristo. Nós vamos ler, se Deus quiser, Efésios, a carta aos Efésios, completa. Se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo a gente tem que pedir a Deus. Até o daqui a pouco pertence a Deus, não é? Às vezes a pessoa dá um desmaio, morreu. Tem que dizer, eu vou amanhã, eu vou daqui a pouco. Se não quiser dizer em voz alta, mas diga baixinho, se Deus quiser. Que depende dele. A união do Espírito Santo fique com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, não é com engano, não é com mentira, não é com vaidade, não é pelo dinheiro, que Deus é rico, dono da prata e do ouro, não precisa de dinheiro de ninguém. Uma vez um rapaz me falou, fui apresentada, eu disse, qual igreja a irmã congrega? Eu digo, por hora em nenhuma. Como assim? Onde a irmã paga o dízimo? Eu digo, pagar dízimo? Meu Deus é rico. Amém, Jesus.